Eu sou super fã de marmitas porque economiza muito tempo na cozinha. Você gasta lá 1, 2 horas, você tem lá refeições divididas direitinho as porções para 3, 4, 5 dias. Desperdiça muito menos alimentos porque você compra os ingredientes, por exemplo, uma cabeça de brócolis, usa ele na íntegra, não fica lá na geladeira estragando. Você sabe exatamente o que você está consumindo todos os dias. E hoje eu trouxe mais um vídeo para vocês de preparo de marmitas que eu fiz ontem. E a primeira marmita eu usei peito de frango, brócolis, cenoura, um resto aqui de um repolho que eu tinha na geladeira e arroz. E aí, é claro, alguns extras que tipo sal, alguns temperos. E eu vou começar aqui preparando o arroz. Eu tô usando 1 xícara de arroz, que seria para 4 refeições. Acrescento na panela com um pouquinho de sal, um pouquinho de caldo de legumes em pasta. Também as cenouras que eu mostrei antes, eu piquei e vou cozinhar aqui junto. Depois água, o dobro de água que eu usei de arroz. Cubro, deixo cozinhando por mais ou menos 5 minutos até o arroz estar parcialmente macio. E nesse ponto aqui ainda tinha bastante líquido, não estava seco ainda, o arroz ainda não estava totalmente macio. Eu acrescento, só coloco por cima assim o brócolis e o repolho. Também um pouquinho de manteiga porque eu gosto do sabor. Aí eu baixo o fogo, coloco a tampa, porque daí esse brócolis e esse repolho vão meio que refogar no vapor e murchar. Deixo ali uns 4 minutos. Retiro a tampa, misturo bem, desligo o fogo, cubro. E o arroz, o brócolis, tudo vai continuar cozinhando. Então eu deixo lá paradinho mais uns 5 minutos antes de colocar lá nas minhas marmitas. E para acompanhar, agora que eu tenho o peito de frango que eu cortei em cubos, acrescento numa frigideira com um pouquinho de sal e alho em pó. Eu não uso cebola e alho, não tô usando nas minhas refeições porque me causa muita dor de estômago e eu me sinto muito inchada, então eu tô tentando evitar um pouquinho. Frito. Isso aqui é pra ser super rápido mesmo, a gente tá fazendo uma coisa bem simples. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de molho de tomate, pasta de pimenta fermentada, mas isso aqui é opcional, e um pouquinho de cream cheese, tipo aquele Philadelphia, mas você pode substituir aqui por requeijão, por exemplo, só pra fazer uma coisa mais cremosa lá pra acompanhar o arroz, pra não ficar, sei lá, tão seco. E um pouquinho de água. Aí eu misturo e prontinho. É claro que nesse ponto aqui, quando eu acrescentei o cream cheese, o molho de tomate, o frango já estava totalmente cozido. Eu vou dividir em 3 marmitas que vão lá pra geladeira. E aí também eu já vou servir num prato uma refeição que eu já consumi ali no dia que eu fiz as marmitas. Então tudo isso aqui rendeu 4 porções, 4 almoços ou 4 jantares. É importante aqui que esteja frio quando você coloca no recipiente que vai à geladeira, senão condensa vapor e pode estragar mais rapidamente. Isso aqui você pode guardar na geladeira tranquilamente por de 4 a 5 dias, ou se você quiser pode congelar. Então aqui agora eu dividi as minhas marmitas, coloco a tampa, levo lá pra geladeira. E aí também eu já servi o restante aqui num prato que eu, no dia que eu tava preparando, já deixei lá separado pro meu almoço. Agora a próxima marmita, eu vou fazer legumes assados na air fryer com grão de bico, acompanhado de um cuscuz. Eu esqueci de mostrar os ingredientes aqui antes de começar a gravar, mas eu acho que vai ter como vocês acompanhar, porque a lista vai estar aqui embaixo. Eu começo aqui cortando aspargo. Aqui agora começou a época de aspargos, mas você pode tranquilamente substituir os aspargos aqui por vagem, aquele feijão vagem, outro legume aí de sua preferência, né, gente? Você não precisa usar exatamente os que eu tô utilizando. Eu gosto de usar diferentes cores e às vezes é o que eu encontro aqui onde eu moro. Então eu tô usando aspargo, abobrinha, porque eu sempre uso abobrinha, né? Depois pimentão amarelo, um inteiro, e pimentão vermelho, a metade de um que eu tinha lá na geladeira. Eu gosto de usar pimentão
pimentão, primeiro por causa da cor, eu gosto do sabor. Ele também é riquíssimo em vitamina C, então deixa qualquer refeição mais completinha. Agora eu vou acrescentar grão de bico e eu tô usando grão de bico aqui, gente, já cozido, de lata em conserva. Eu o líquido, lavo bem, coloco aqui junto nos legumes. Também coloquei um pouquinho de milho de lata que eu tinha lá na geladeira perdido, então já vou aproveitar e usar alguns ingredientes que eu vejo que estão lá na geladeira que precisam ser utilizados. Misturo tudo bem, deu uma tigela gigante. Eu até achei que não ia caber tudo na minha air fryer, mas ela sofreu, mas coube tudo. É claro que eu poderia ter assado aqui em 2 vezes, mas eu resolvi forçar um pouquinho a minha air fryer pra diminuir o tempo aí. Coloquei na air fryer, levo lá, o meu ficou aqui, gente, por 15 minutos em 210 graus. E de vez em quando eu fui lá e mexi, porque senão os legumes de baixo não ficam tão douradinhos. E aí, pra acompanhar, eu resolvi fazer um cuscuz marroquino, que leva minutos pra fazer. Eu coloco aqui numa tigela, que eu vou fazer tipo um caldinho, né? Sal, alho em pó, cúrcuma, salsinha congelada, depois água quente, misturo. Eu uso o dobro da quantidade de água que eu vou utilizar de cuscuz. Agora, 1 xícara de cuscuz marroquino. Você pode usar o cuscuz ali, aquele de milho também. Cubro, deixo ali reposando por uns 5 minutos, porque o cuscuz vai absorver o líquido e aí ele tá prontinho para ser consumido. Então aqui agora eu só afofo ele e tá pronto. E também aqui os legumes, e olha que lindeza que ficou, gente, esses legumes assados. Coisa mais deliciosa. Coloco eles aqui numa tigela e vai lá pra geladeira. E pra acompanhar, porque eu acho que um molhinho sempre faz a diferença, faz o prato não ficar tão, sei lá, seco. Eu vou fazer um molho bem rápido aqui, onde eu uso iogurte grego sem sabor natural. E também isso aqui vai acrescentar mais proteína na hora lá de servir. Coloco também um pouquinho de maionese, low fat, um pouquinho de limão, um pouquinho de sal, um pouquinho de molho sriracha, que é opcional, um pouquinho de mel também, misturo e tá prontinho aqui a nossa marmita número 2. Na hora de servir, o que eu faço? Eu vou lá na geladeira, pego os ingredientes, sirvo aqui uma quantidade do cuscuz, uma quantidade dos legumes assados, coloco um pouquinho do molinho de iogurte. Eu primeiro aqueço lá no micro-ondas, depois eu coloco o molinho e olha só que refeição linda, colorida, saudável, que se você tirou aí meia horinha, de repente 1 hora para preparar aí no seu domingo, você pode consumir por de 4 a 5 dias. Café da manhã, eu tô me limitando a fazer tipo um mingau de aveia super rápido, que eu já compartilhei várias vezes aqui, que leva, sei lá, 5 minutos, ou alguma coisa com ovos, tipo ovos mexidos com alguma fruta, ou alguma coisa para acompanhar. Então essa semana eu resolvi não preparar o meu café da manhã com antecedência, para ter também um pouquinho de flexibilidade. Todos os vídeos de receitas, refeições que eu compartilho aqui, a ideia é sempre trazer inspiração, mas não necessariamente que você deve, ou você com certeza não deve copiar o que eu como. Cada um tem necessidades diferentes, vive em lugares diferentes, tem condições financeiras diferentes, então adapte aí a sua condição ao seu gosto. E beijos então, e eu vejo vocês, é claro, no próximo vídeo.